Amigos, nós vamos encarar hoje um dos ciclos mais complexos dos ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do nitrogênio. Vai ter muitos nomes para você memorizar, só que é um ciclo extremamente importante em termos de vestibular. Tá? Então vamos encarar. Nós temos de 70% a 79% do ar formado pelo gás nitrogênio. E o nitrogênio ele é muito importante para formar os aminoácidos que compõem as proteínas, como dos músculos, unhas, pelos, enzimas, anticorpos e tantas outras. Nitrogênio também entra na composição das chamadas bases nitrogenadas. Lembra? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. E nós encontramos as bases nitrogenadas formando a molécula de DNA, RNA e a molécula de ATP, a energia que a nossa célula utiliza. Portanto, sem nitrogênio, sem essas moléculas. Sem essas moléculas, sem vida como nós conhecemos. Então, o nitrogênio é muito importante para a vida. Amigos, o ciclo do nitrogênio, ele tem muito a ver com plantas que nós chamamos de leguminosas. Planta leguminosa é aquela planta que tem o fruto na forma de uma vagem, uma vagem. Planta que tem fruto na forma de vagem é chamada de leguminosa, como por exemplo, feijão, soja. Soja e feijão são plantas leguminosas. Outra planta leguminosa é o amendoim. Então, feijão, soja, amendoim, lentilha, ervilha, grão de bico, alfafa, são plantas que são chamadas de leguminosas. E o que tem a ver essas plantas com o ciclo do nitrogênio? As plantas leguminosas, elas apresentam nas raízes umas bolinhas que nós chamamos de nódulos. Então você puxa do chão um pé de soja de feijão, você vai encontrar essas bolinhas. E dentro dessas bolinhas, dentro dos nódulos, está a bactéria que inicia o ciclo do nitrogênio, a bactéria chamada de rizóbio. Ela vive aqui dentro do nódulo numa associação mutualística de troca de favores. A leguminosa vai fornecer para a bactéria rizóbio alimento, glicose, carboidratos, e em troca, a bactéria rizóbio vai disponibilizar o nitrogênio, como você vai ver agora na sequência. Amigos, é importante falar que o ciclo do nitrogênio ele é inteirinho dependente de bactérias. Por quê? Porque apesar do nitrogênio ser muito importante para a vida, como a gente viu, formar aminoácidos, proteínas, DNA, RNA, ATP, nós animais, nós não temos enzimas para utilizar o nitrogênio diretamente do ar. Nós inspiramos o nitrogênio com o ar e nós devolvemos na expiração. Nós animais não conseguimos pegar na forma gasosa N2. Aldo, então as plantas vão pegar para a gente roubar da planta. Ferrou double. A plantinha também não consegue capturá-lo na forma N2 gasosa. O ciclo inteirinho depende das bactérias. E a bactéria que inicia esse ciclo é a bactéria Rhizobium que eu estou te mostrando. Ela vive aqui na raiz da planta leguminosa, nessas bolinhas chamadas de nódulos. Tá? Olha como é que é o ciclo do nitrogênio, inicia pela Rhizobium. O nitrogênio que está no ar ele é capturado pelas bactérias Rhizobium e transformado num composto chamado de amônia, NH3. Quando a bactéria Rhizobium pega o nitrogênio e transforma em amônia, essa etapa do ciclo ela recebe o nome de fixação biológica ou biofixação. Fixação biológica ou biofixação é a transformação do nitrogênio do ar em amônia, feito pelas bactérias Rhizobium. Amigos, a Rhizobium faz isto na raiz das plantas leguminosas. Quem faz a mesma fixação biológica
em ambientes aquáticos, rios, oceanos, lagos, são as cianobactérias. Cianobactérias que vivem na água não está associação mais com nenhuma planta, na água, elas conseguem também fixar o nitrogênio do ar, fazer a mesma fixação que a Rhizóbio fez na raiz da planta leguminosa. Essa fixação é chamada biológica porque ela é feita por um ser vivo, biovida, a bactéria. Só que essa também etapa, ela pode ter duas outras fixações. A fixação física, que é aquela que é feita pela energia dos raios das tempestades, e a fixação química ou industrial, que é feito pelas indústrias de fertilizantes. Mas o que interessa para a gente é a fixação biológica. Vamos retornar. Então a bactéria Rhizóbio transformou o nitrogênio em amônia. Essa amônia que está aqui, ela pode ser utilizada agora pela planta, pela leguminosa. A leguminosa não conseguiu utilizar diretamente o nitrogênio do ar, mas ela consegue utilizar amônia. Quando ela vai chupar do solo água e sais, ela vai levar juntamente com ela a amônia. E essa amônia, ela será utilizada pelo corpo da planta para fabricar as moléculas que precisam de nitrogênio. Veja que a planta, ela conseguiu a sua fonte de nitrogênio para fabricar as moléculas que ela precisa. Nós, animais, ao comermos a planta, nós roubaremos da planta estas moléculas aqui para fabricar as nossas próprias moléculas. Então, o nitrogênio, como que ele é transferido do nível trófico dos produtores para os consumidores? Através da alimentação, através da nutrição. Amigos, uma observação. A gente coloca que a planta absorve amônia, NH3. Mas, na verdade, a amônia, ela, na presença da água, ela se transforma em amônio, NH4, que é, na verdade, a forma pela qual a planta pega, a forma líquida, né, desse composto. Só que é raro o vestibular ele colocar o amônio, o NH4. É mais comum aparecer em questões o NH3, tá? Então a gente vai considerar. Mas se por acaso aparecesse NH4 amônio, seria a mesma situação, tá? Seria ainda uma fixação biológica. Então a planta está conseguindo o nitrogênio que ela precisa e vai transferir ao longo das cadeias alimentares esse nitrogênio pela nutrição, pela alimentação que ocorre nas cadeias. Só que é tanta amônia produzida, que a planta não vai absorver toda essa amônia. Parte dessa amônia vai ficar no solo, vai sobrar no solo. Essa amônia que está no solo, ou amônio se ele colocar, vai ser transformado por outras bactérias num composto chamado nitrito. NO2- é o nitrito. Quem está fazendo isto não é mais a bactéria Rhizóbio. A bactéria Rhizóbio e as cianobactérias realizam a primeira etapa, a fixação biológica. Isso está sendo feito por outras bactérias que vivem livres no solo. E quando a amônia é transformada no composto chamado nitrito, essa reação recebe o nome de nitrosação. Nitrosação é amônia transformando em nitrito. Tá vendo, amigo? Por que o ciclo ele é chato, ele é complexo? Toda etapa transformação química tem um nome para você memorizar. Quando a amônia vira nitrito, parte desse nitrito pode ser absorvido pela planta para fabricar as moléculas. A raiz da planta consegue utilizar um pouco do nitrito. E esse nitrito, esse nitrogênio do nitrito, será utilizado para fabricar as moléculas. No entanto, irmãos, o nitrito ele é pouquíssimo absorvido pelas plantas porque ele é tóxico para a maioria das plantas. Então a absorção de nitrito
é muito baixa se comparado com amônia ou se comparado com o último composto que nós vamos ver. Muito bem. O nitrito que sobrou no solo, que não foi utilizado, ele pode ser atacado por outras bactérias que vivem livres no solo e transformado num composto chamado nitrato, NO3-. NO2- é o nitrito, NO3- é o nitrato. E quando as bactérias transformam o nitrito em nitrato, essa etapa tem o nome de nitratação. Nitratação é o nitrito para nitrato. Cuidado! Nitrosação era amônia para nitrito. Nitratação é o nitrito para nitrato. Guarda assim, ó, produção de nitrato. É nitratação. Olha o nome, nitratação. Produz nitrato. Por exclusão, a outra palavra nitrosação só pode ser a produção do nitrito. O nitrato é a forma mais absorvida pela raiz das plantas. A raiz da planta tem uma permeabilidade muito grande ao nitrato. Dos 3 componentes que a planta pode utilizar para conseguir nitrogênio, amônia, nitrito e nitrato, o nitrato é o mais absorvido de todos. É a forma em que a raiz tem mais facilidade de absorver. O nitrogênio do nitrato será utilizado pela planta para fabricar as moléculas que ela necessita. Nós, animais, como comemos a planta ou comemos um animal, nós vamos roubar as moléculas para fabricar as nossas próprias moléculas. Então, olha aqui que nós temos. A amônia foi transformada em nitrito, etapa chamada de nitrosação. Nitrito foi transformada em nitrato, etapa chamada de nitratação. Se eu pegar a nitrosação mais a nitratação, essa etapa do começo ao final dá-se um nome só, nitrificação. Nitrificação é a nitrosação mais a nitratação. Se eu quiser me referir somente à primeira etapa, nitrosação. Somente a segunda etapa, nitratação. A etapa inteirinha, nitrificação. Quem faz isto? Bactérias nitrificantes. Olha o nome, bactérias nitrificantes, que estão no solo. Bactérias que fazem a nitrificação. Tá bem? Amigos, aqui tem uma observação que é uma pegadinha de vestibular. Essas bactérias nitrificantes, não estou falando da Rhizóbia, estou falando dessas, que pegaram amônia, transformaram em nitrito e transformaram em nitrato. Essas bactérias são, escuta, autótrofas quimiosintetizantes. Autótrofas quimiosintetizantes. Traduz, se elas são autótrofas, elas conseguem fabricar o seu próprio alimento. Quimiosintetizantes, elas fizeram o alimento através da quimiossíntese. Lembra, o que é quimiossíntese? A energia para fazer o alimento vem da onde? De reações químicas. Vamos entender um pouco melhor? Quando essas bactérias aqui, ó, transformam amônia em nitrito, desta reação sai energia e elas usam essa energia para fabricar o seu próprio alimento. Quando o nitrito é transformado em nitrato, desta reação sai energia e elas usam a energia dessa reação para fabricar o seu próprio alimento. São autótrofas porque produzem o seu próprio alimento. Quimiosintetizantes, porque elas tiram a energia dessas reações químicas para fazer este alimento. Amigo, mas se é o ciclo do nitrogênio, não basta pegar, tem que devolver. Nitrogênio para amônia, fixação biológica, Rhizóbio, cianobactérias.
Amônia lá para o nitrato no final, nitrificação. Quem faz? Bactérias nitrificantes, autótrofas quimiosintetizantes. Para fechar o ciclo, nós precisamos devolver o nitrogênio. Tá vendo o nitrato que está aqui, ó? Esse nitrato que não foi utilizado pelas plantas, ele pode ser atacado por outras bactérias e devolvido na forma de nitrogênio. Toda vez que você devolver o nitrogênio para a atmosfera, essa devolução ela tem o nome de desnitrificação ou denitrificação. Desnitrificação ou denitrificação é a devolução do nitrogênio para a atmosfera. É feito por bactérias desnitrificantes, bactérias que fazem a desnitrificação. Olha aí o esquema básico do nitrogênio. Não acabou. Nitrogênio para amônia, fixação. Amônia para nitrito, nitrificação. Nitrato, nitrificação. Nitrato sendo devolvido, devolveu o nitrogênio, desnitrificação. Aldo, pelo amor de Deus, não acabou por quê? Porque ainda, irmãos, nós temos no corpo dessa planta e no corpo dos animais moléculas que contêm nitrogênio. Quando essa planta morrer ou um animal morrer, a carcaça morta dessa planta, desse animal, contém moléculas que têm nitrogênio. Serão perdidas? Não serão. Quem que vai reciclar os nutrientes da matéria orgânica morta? Os decompositores. Decompositores, bactérias e fungos, atacarão a carcaça morta, animal, vegetal, cocô e xixi, vão realizar reações químicas com essas moléculas nitrogenadas, vão pegar as proteínas, os aminoácidos, DNA, RNA dessa carcaça, vão realizar reações químicas, vão arrancar amônia e vão devolver amônia para o ambiente, para que ela possa ser reutilizada. Essa devolução da amônia, que acontece pela decomposição, é chamada de amonificação. Amonificação é a devolução da amônia que é feito pelos decompositores. Então toma cuidado, a amônia pode vir de dois lugares. Se a amônia veio do nitrogênio do ar virou amônia, é a fixação biológica, no caso da Rhizóbio. Se a amônia ela veio de uma decomposição, é chamada de amonificação. Essa amônia entrará no ciclo novamente. Ou é utilizado pela planta, ou é transformada em nitrito, que vai ser depois transformada em nitrato, ela entra no ciclo novamente. Agora, qual é a importância do ciclo do nitrogênio na prática? Existe uma forma de você adubar naturalmente o solo, um tipo de adubação verde natural, chamado de rotação de culturas. É bastante utilizado por produtores. Olha só, aqui eu tenho uma área de plantio, aonde nessa área de plantio foi cultivada inicialmente uma planta não leguminosa. Aqui no caso está representado pelo milho. Poderia ser a cana, poderia ser o sorgo, o arroz, uma planta que não é leguminosa. Quando eu planto, eu faço o cultivo de uma planta não leguminosa nessa área durante muito tempo, esse solo ele fica muito esgotado em nutrientes, em compostos nitrogenados. Uma forma de eu adubar naturalmente esse solo, sem gastar dinheiro em jogar adubo químico, é eu tirar a planta leguminosa, colher o milho, colher a cana, o arroz, e antes de voltar com essa planta não leguminosa, olha o que eu vou fazer. Eu vou cultivar no local uma planta leguminosa. Pode ser a soja, o feijão, o amendoim, não é? E quando eu estou cultivando a leguminosa, ela ajudará a adubar
naturalmente o solo. Como isso acontece? Nós vimos que associados às raízes tem as bactérias isóbio, que vão fabricar amônia. A amônia vai ser transformada em nitrito e nitrato. E o que é amônia, nitrito e nitrato para qualquer planta do planeta? É nutriente, é adubo que ela necessita para sobreviver. Eu vou vender a leguminosa, vou ganhar um dinheirinho, tiro a planta leguminosa, o solo foi enriquecido com compostos nitrogenados. O que eu faço? Eu volto com uma planta não leguminosa, com milho, com a cana. E essa planta não leguminosa, ela vai crescer utilizando os compostos nitrogenados, os nutrientes que as leguminosas deixaram. Esgotou o solo, eu volto novamente com uma planta leguminosa. Por que é chamada então de rotação de culturas? Porque eu estou fazendo um rodízio na área de planta leguminosa, depois não leguminosa. Volto com a leguminosa, depois não leguminosa. Esse rodízio que eu estou fazendo no local é chamado de rotação de culturas. Toda vez que você volta com uma leguminosa, ela irá enriquecer o solo com compostos nitrogenados. Tudo bem? É uma forma de adubar naturalmente o solo, um tipo de adubação verde. Beleza? Amigos, aqui eu tenho essa telinha que eu estou deixando para vocês como um resumo do ciclo do nitrogênio, para facilitar você memorizar, tá? Se você quiser imprimir isso aqui, ó, para manter do ladinho aí, para você conferir na hora de realizar algum exercício, é legal. Então vamos fazer o resumão? Nitrogênio do ar que a planta e o animal não conseguem utilizar diretamente. É capturado por bactérias isóbios que estão nas raízes das plantas leguminosas, como Suscia fechão, ou capturado por cianobactérias, principalmente em ambientes aquáticos. É transformado em amônia ou amônio, chamada etapa fixação biológica. A amônia pode ser transformada em nitrito, num processo chamado nitrosação. O nitrito pode ser transformado em nitrato, num processo chamado nitratação. A etapa inteirinha é a nitrificação, feito por bactérias nitrificantes, que são autótrofas quimiosintetizantes. Dos três componentes, amônia, nitrito e nitrato, o nitrato é o mais absorvido de todos pela planta, para fabricar as moléculas como aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas de DNA, RNA e ATP. Quando se devolve o nitrogênio para a atmosfera, essa devolução do nitrogênio é a desnitrificação, feito por bactérias desnitrificantes. Quando os decompositores atacarem as moléculas orgânicas nitrogenadas e devolverem amônia para o ambiente, a devolução da amônia pela decomposição é chamada de amonificação. Se a amônia vier do nitrogênio do ar, é a fixação. Se a amônia vier de uma decomposição, é chamada de amonificação. Tudo bem? Um ciclo extremamente complexo, mas bastante importante. É isso aí, amigos. Beijão. Faça aí bastante exercícios para você fixar o ciclo do nitrogênio. Um grande abraço a todos.